a gente desaponta da igreja, sabe quando? Quando a gente espera coisas que Deus nunca prometeu. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre o desapontamento. Muitas vezes nós estamos desapontando com pessoas, mas na verdade o problema não está nos outros, está em nós. É que a gente esperava do outro, e muitas vezes nós somos até injustos, porque a gente não fala para o outro o que a gente espera, e a gente fica esperando sem o outro saber. E João capítulo 21 diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar, 21 versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E assim que ele se manifestou, estava junto Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, mais 2 dos discípulos. Irmão, dá uma salva de palmas para o Bruno. Agora os irmãos vai largar de trazer a Bíblia para o culto. O irmão não traz mais a Bíblia, agora lê aqui. E disseram a Simão Pedro. O que Simão Pedro disse? E disseram os outros: também nós vamos contigo. Fala, o problema de um homem desapontado é que ele vai desapontar outros. Vamos ler. E Jesus, mas ao clarear da madrugada, estavam Jesus à praia, e todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e não podiam puxar a rede de tão grande quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, isso aqui é João falando dele mesmo. João, ele vai escrever sobre ele, ele fala, o discípulo a quem Jesus amava. Ele está escrevendo e está falando dele. Ele está falando, e aí eu disse, não, ele tirou a pessoa dele e falou, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. É o Senhor. E Simão, ouvindo que era o Senhor, cingiu as suas vestes, porque havia se despido, e lançou no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali algumas brasas em cima, peixes, e havia também pão. E disse Jesus: traz alguns peixes que acabastes de apanhar. E Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse Jesus: vinde e comei. Quem és tu? Porque sabia quem era ele. E veio Jesus e tomou o pão e disse, e do mesmo modo o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois da ressurreição dos mortos. Depois disso, terem comido, Jesus perguntou para Simão Pedro: Simão, filho de João, me ama mais que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Preste atenção nesse detalhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: pastorei as minhas ovelhas. O primeiro chamado de Jesus para Pedro é para cuidar de cordeiro. O segundo chamado é para cuidar de ovelha. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Essa história, filho, pode tirar agora, que então o povo fica vendo pegar fogo. E eu fico pegando fogo de raiva de você. Essa história é uma história interessante, porque Jesus, ele anda com os discípulos e ele morre. Mas os discípulos sabiam que Jesus ia ressuscitar. Eu preguei aqui alguns domingos que os religiosos,
sabiam que Jesus ia ressuscitar, porque eles vigiaram o túmulo, mas os discípulos não. E essa história é interessante, sabe por quê? Porque Pedro e os discípulos estão esperando, a vida deles virou um tédio, perdeu o propósito. Eu imagino eles olhando um para o outro, falando: perdemos 3 anos e 6 meses da nossa vida, ficamos andando para baixo e para cima. Só que é tão interessante que Pedro está desapontado, e perto dele ele vai atrair gente igual a ele. Os discípulos que estão com ele também estão desapontados. Mas a Bíblia começa dizendo que Pedro fala, vou pescar. Eu vou fazer aquilo que Deus falou que eu não faria mais. Porque quando Jesus chamou Pedro, Jesus falou: Pedro, vinde após mim e eu farei de você pescadores de homens. Você não serve mais para pescaria normal. Agora você vai servir para o reino. Agora você vai ter um propósito muito maior do que simples pescas. Só que o desapontamento de Pedro fez Pedro voltar para o lugar onde Deus tinha tirado ele. Talvez a rotina de ter que esperar Jesus aparecer, talvez a mania de não ver nada extraordinário acontecer. Ele falou: não, eu vou fazer alguma coisa. E nós somos assim, às vezes Deus nos deu uma palavra, mas a rotina nos consumiu, as dificuldades nos consumiu, e a gente não consegue olhar para aquilo que Deus prometeu para nós. E o que a gente faz? A gente também não aguenta ficar quieto. A gente volta a fazer o que nós nunca deveríamos ter feito. Muitos cristãos que estão aqui já foram fervorosos no Espírito, e quando ele estava fervoroso, ele falava: eu nunca mais vou ser um crente frio. Mas ele mudou de país, ele mudou de igreja, e ele se encontra hoje sendo um crente mais ou menos. Ele voltou para um lugar. Talvez o desapontamento fez isso com você. Você esperava alguma coisa, você esperava que fosse diferente. Eu preguei aqui, Deus está construindo ao longo da semana sobre Maria e Marta, que ela desaponta porque elas esperam que Jesus faça do jeito delas. E às vezes o nosso desapontamento com Deus, com a obra de Deus, é porque a gente cria caminho para Deus percorrer, e Deus não percorre caminho de homem. Deus chama homens para percorrer os seus caminhos. E aí Pedro vai pescar, e quando Pedro vai pescar, eu fico pensando, como que ele voltou a pescar? Sabe por que Pedro voltou a pescar? Porque ele não tinha vendido os barcos. Porque se Pedro tivesse queimado os barcos, ele não tinha voltado. Tem muita gente que volta para um monte de lugar, sabe por quê? Porque não queima os barcos. Por que Eliseu não voltou? Porque ele queimou a junta de bois, porque ele queimou os carros, aí não tem para onde voltar. Mas Pedro tinha uma possibilidade. Pedro sabia pescar, Pedro tinha uma boa reputação. Talvez ele pegou um barco emprestado, ou alugou um barco. Mas eu sei que a decisão de Pedro, a frustração de Pedro, fez Pedro voltar para onde Jesus não queria que ele voltasse. E nós somos do mesmo jeito. Às vezes nós estamos vivendo uma vida que Deus nunca sonhou que a gente vivesse, mas as nossas decepções nos levaram para esse lugar. E aí é tão interessante que Jesus aparece, porque Jesus não tem problema com o desapontado, Jesus tem problema com o religioso. Porque o religioso está no caminho errado, pensando que está certo, mas o desapontado não, ele está tentando encontrar o caminho certo, mas ele não consegue. Quando Jesus ressuscita, irmãos, ele vai atrás de 2 discípulos que estão indo embora. Ele vai atrás de 2, Filipe, que está desapontado. Ele vai atrás de 6 aqui que está pescando. E ele pergunta: o que vocês estão fazendo aí, seus malucos? Seus doidos? Não. Jesus deixou eles pescar a noite inteira. Jesus podia ter aparecido na hora que eles saíram para pescar. Fala: ei, para. Tem gente que está pensando que Jesus vai nos impedir de fazer o que a gente quer. Jesus vai deixar você pescar a noite inteira. Jesus vai deixar você andar nos seus caminhos. Só que aí não vai dar certo, ele vai ter que aparecer no fim. Eu imagino Pedro falando: eu sei de pesca. Jesus falou: você sabia, porque agora você não funciona mais. Meu irmão, depois que você anda com Jesus, tem muitas coisas que funcionavam na sua vida que agora não vai funcionar mais. Tem muitas coisas que você sabia fazer que agora você andando com Jesus não funciona mais. Jesus deixa eles pescar, Júlio, a noite inteira.
Eu imagino Pedro falando para João: depois que Jesus te chamou, você virou um pescador meia boca. E Pedro falando: pelo menos limpa as redes, porque quando Jesus chama Pedro, Pedro está pescando, mas quando chama João, ele está limpando rede. Falando: não tem nem rede para limpar, porque você não pegou nem mato você pegou. Aí Jesus vira para eles e fala: eles estão em côvado, é essa medida aqui, irmãos, ó. Eles estão 200 vezes isso. E Jesus vira para eles e fala assim: vocês pegaram alguma coisa? Eles falaram nada. Jesus falou: então eu vou mostrar para vocês como que funciona agora. Quando você começa a andar com Deus, sabe como que você vai ter resultado? Obedecendo a palavra de Deus. Sabe como que as coisas vão começar a fluir na sua vida? Não é na sua força, é obedecendo. Lança a rede do lado direito. Nós pescamos a noite inteira, não pegou nada, mas lança, eles obedecem e jogam. O interessante é que Pedro estava pescando pelado, irmãos. Pedro foi pescar, tirou a roupa, estava à vontade, não queria sujar a roupa. Quando Jesus falou, eles jogaram a rede, os peixes vieram. O resultado fez eles verem: rapaz, essa palavra, eu já vi isso acontecer antes, isso. Eu já vi Deus fazer antes. Aí João fala assim: o discípulo a quem o mestre amava, sou eu. Ele falando de mim mesmo, para mim mesmo. Ele fala assim: é o mestre. Aí a Bíblia fala que Pedro pega a roupa, veste a roupa e se joga na água. Por que Pedro se vestiu e correu para a água? Porque o barco estava carregado de peixe, e Pedro não estava importando mais com os peixes. Pedro queria chegar mais perto de Jesus, porque Pedro tinha coisa para consertar com Jesus. Pedro falou: eu não posso esperar esse barco chegar, eu tenho que chegar primeiro aonde ele está, porque tem coisa que eu fiz, que eu prometi que não faria, que eu fiz. Irmãos, Deus não tem problema com desviado, Deus tem problema com quem não tem coragem de voltar. Tem que vestir a roupa. Você está vendo Jesus? Se joga, meu irmão. Para de deslumbrar com aquilo que Deus fez na sua vida. Vá para Cristo. Pedro não falou assim: não, uma pescaria dessa Deus nunca fiz, eu vou ficar aqui com ela, depois eu vejo se é Jesus. Ele nem quis saber de peixe. Ele só volta nos peixes quando Jesus manda. E ele fala assim: vai lá e pega uns peixinhos. E sabe o que é o mais interessante, Benarré? Que Jesus pede peixe para Pedro, mas os peixes de Pedro estão cru, mas o peixe que Jesus tem já está na brasa. Deus está falando assim: quando você vem com algo para preparar, eu já tenho algo pronto. E quando você está pedindo para Deus começar, eu estou terminando. Se joga na água, vem até mim. Dá um passo em minha direção. Você tem peixe cru, eu tenho peixe pronto. Você está pedindo Deus para começar, e Deus está falando: não, eu quero acelerar. Deus não tem pressa, porque quem tem pressa é quem está atrasado. Deus tem velocidade, Ele vai na frente. Deus abre caminhos. O povo de Deus não anda na lógica do mundo. O povo de Deus, deixa eu te contar a história de Israel. A história é minha e sua. O povo sai água da onde não tem água, cai pão da onde não tem pão. O povo de Deus não anda segundo os recursos da terra. O povo de Deus anda segundo uma palavra de Deus. E aí sabe o que é lindo? É que Pedro olha para Jesus. Jesus fala: está pronto. Irmãos, nada do que a gente pode oferecer para Deus, não tem pesca que vai impressionar, pastor, mas Jesus. Ele fala: enquanto você está vindo com 153 peixes, eu tenho aqui pronto. Sabe o que é lindo? Tem gente que não tem o nível de Pedro. Tem gente que, se Jesus deixar ele fazer uma grande pesca, ele não tem coragem de largar os peixes para ir até Jesus. Ele vai ficar segurando, ele pula na água para segurar os peixes. Tem gente que ama mais o que Deus dá do que o próprio Deus. Por isso que Deus não pode dar, porque se Deus te der, Ele perde um lugar que Ele nunca desejou perder na sua vida. Irmãos, um dia que você entender que Deus tem prazer em te dar as coisas, desde que essas coisas não roubem o lugar dele no seu coração, não vai te faltar nada.
Faltou muitas coisas para mim, enquanto o meu coração queria colocar as coisas no lugar que não era certo. O dia que eu consegui reorganizar os meus pensamentos, o meu coração, eu parei de ter falta das coisas. Hoje eu vivo Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos correm atrás de mim. Eu tento desviar delas, elas trombam em mim. Eu vou para o outro lado, elas trombam em mim. Aí quando eu penso que eu vou no outro lugar, vem outra coisa boa para o meu lado. Sabe por quê? Porque é uma palavra de Deus. Aí Jesus falou para Pedro, tá bom. Eles sentam, está o churrasco. Aí Jesus vira para Pedro e Jesus não chamou Pedro no privado. E falou, gente, com licença, tá? Nós vamos aqui agora resolver um problema que nós tivemos. Pedro vira para eles e fala, tu me amas, Pedro, mais do que esses outros aqui? Olha Jesus arrumando contenda. Pedro falou, eu amo, não? Ele falou, tu sabes, é o Senhor que sabe se eu amo ou não. Eu já tive um problema com o Senhor, agora você quer que eu tenha problema com os meus irmãos aqui? Tem muita gente que não demonstra o amor de Deus, não obedece não obedece a Deus, não demonstra o amor que tem por Deus, sabe por quê? Porque está preocupado com o que os outros estão pensando dele. Aí Jesus falou para Pedro, Pedro, você me ama? Irmãos, imagina um cara que prometeu que ia lutar, que ia morrer, e traiu. Imagina, meu irmão, o desapontamento de Pedro, nos 3 dias que Jesus esteve no túmulo. Imagina como que estava o semblante daquele homem, desiludido. Jesus não tem problema de nos encontrar na nossa tristeza. Jesus não tem problema de encontrar a gente na nossa desilusão. Sabe por quê? Porque a desilusão e tristeza é sintomas de quem perdeu o propósito. E o que Jesus vem fazer com Pedro, sabe o que é? Restaurar o propósito da vida dele. E sabe como que restaura o propósito? Com o perdão. E sabe o que é o perdão? Uma demonstração de amor. O perdão é a maior fonte de cura de tudo que existe. Alguém errou com você, você perdoa e fala, estamos juntos de novo. Vamos seguir. Eu errei com você, vamos seguir. A igreja tem que nos ensinar isso, pastor Nai. É que a gente quer viver, pastor Nai, com gente perfeita. Pastor Nai, se nós tivéssemos andado 2 anos juntos e não tivéssemos acordado de nada, o máximo que nós seria era fingido um do outro e mentiroso. Mas o mundo não suporta isso. O mundo fala, não, nós temos que amar, tem que ser, não pode ter. Não. Amor tudo suporta, sabe por quê? Porque ele tem que suportar. Aí Jesus virou para Pedro e falou, tu me amas, Pedro? Pedro falou, tu sabes. Aí Jesus falou, então agora eu vou confiar em você algo grande. Cuida dos meus cordeiros. Por que ele não falou ovelha na primeira pessoa aqui? Porque cordeiro está ligado a sacrifício, ovelha está ligado a pastoreio. Jesus está falando, você vai ter que entender que para você cuidar das minhas ovelhas, você vai primeiro ter que entender o sacrifício do cordeiro. Você não vai poder cuidar de ovelhas se você não entender o sacrifício de cuidar do cordeiro. Não matava ovelha, irmãos, matava, sabe o que? Cordeiro. E não era qualquer cordeiro, era um cordeiro, um macho, tinha que ir, não podia ter defeito. Pedro está aprendendo uma lição teológica aqui, que tudo começa com cordeiro, que antes de vir as ovelhas tem que vir um cordeiro. Jesus está falando, Pedro, vamos colocar em ordem, você vai trabalhar para mim, mas aprenda que antes de você começar, o cordeiro já foi morto. Você vai ter que cuidar do sacrifício, para depois cuidar das ovelhas. Mas a gente quer cuidar das ovelhas, porque as ovelhas requerem cuidado. Ovelha é um bicho dependente. Ovelha não enxerga bem. A ovelha, ela anda, ela vai crescendo, ela vai ficando pesada. Se você não podar, ela cai, não dá conta nem de levantar. Por isso tem um monte de irmão na igreja que quando alguém ofende ele cai, não dá conta de levantar, pastor, aí fica lá. A gente morava perto do parque lá, a gente ia dar comida para as ovelhas, lembra? Nós íamos lá, as ovelhas, qualquer um que chega um raminho, ela já vem. Ela quer comer. Agora o cordeiro não, o cordeiro para ser sacrificado tem que ter umas características, ele não podia ser de qualquer jeito. Quem matava o cordeiro não era o sacerdote, irmãos.
O sacerdote era só a testemunha, quem matava o cordeiro era a pessoa chegava e matava o cordeiro, o sacerdote pegava o sangue. Por quê? Porque Deus não tinha interesse na morte, Deus tinha interesse no sacrifício. Sabe o que a igreja perdeu no longo dos anos? O sacrifício. As nossas igrejas, tem igreja servir pipoca, irmão, na hora do culto, pelo amor de Deus. Culto confortável, pipoquinha para você, você assiste como uma pipoquinha. E tem área VIP, porque se você não se sentir bem, você compra um camarote na igreja. Tem, irmãos. E não adianta você falar que tem plateia. Os nossos telões de LED dá para construir, dá para sustentar milhares de pessoas. O que a igreja se tornou? Um lugar de reunião, um lugar agradável. Tem muito irmão que falta do culto aqui quando faz muito frio. Ele vai para saber se vai vir no culto, ele olha a meteorologia. Não, hoje não dá para ir na igreja não. Segundo a minha mulher, até ela ia mudar de igreja se ela não fosse pastora. Tanto que aqui faz frio. E sabe o que eu falo? Deus nos deu o privilégio, irmãos, de servir a Ele. Quanto mais fritar, melhor eu acho, que mais sacrifício eu tenho para entregar para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus não começou com um homem sendo legal, o reino de Deus começou com um homem morrendo numa cruz. É impossível ser cristão e não ter uma vida de sacrifício. Se o evangelho que você está vivendo não está te custando nada, ele pode ser um conceito de vida, ele não é evangelho, porque o evangelho custou a vida do Senhor e Salvador chamado Jesus. O quanto está te custando? Irmãos, eu pastorei muita gente que não vem aqui na igreja. Eu estava conversando com um jovem e ele falou para mim: não, estou te ligando porque o Senhor me deu uma palavra e a palavra se cumpriu. Eu falei: sério? Que bênção! Qual foi a palavra? Ele falou: o Senhor falou para mim que eu tinha que tomar cuidado com a mulher de Potifar. Aí eu falei: sério? E não tomei não, pequei. Não vigiei. Segura um pouquinho, filho, para me desconcentrar. Aí eu falei: sério? Mas tem um detalhe, ela é casada, tem 2 filhos, e ela veio aqui, e eu tive sabe como é, né? Aí eu falei: não, mas essa palavra você não entendeu, essa era para você fugir da mulher do seu amigo. A palavra que eu tenho para você é outra, porque quem entra na relação de um homem ou de uma mulher não é José. José é um homem que ele foge. A palavra que eu tenho para você é que você é a serpente do jardim, você é a figura do próprio Satanás, que entra no meio de uma relação e divide um casamento. Falei: continua, Satanás, você está cumprindo o seu papel direitinho. O cara: como que é? Eu falei: é isso mesmo. Agora já mudou o texto da Bíblia, vou mandar um pouco para trás. Você estava em Gênesis capítulo 45, eu vou te chamar para ir em Gênesis 3. Porque quando um casal está numa relação e entra uma terceira pessoa no meio, essa terceira pessoa chama serpente, é o diabo. Você é a figura exata do diabo. Pastor, eu tenho Jesus. Eu falei: tudo bem, eu concordo, você pode ter Jesus, mas Jesus não tem você. Eu não quero saber se você tem Jesus no seu coração. Eu estou em Jesus. Ele falou: eu estou em Jesus. Eu falei: é Jesus mesmo, não é nem Jesus. Você está em Jesus, o fato de você levantar a mão para Jesus e falar assim: ó, Jesus, eu te recebo, você está nele. Agora eu quero saber se Jesus está em você. Porque se Jesus estiver em você, você não vai conseguir ser mentiroso, você não vai conseguir ser adúltero. Se Jesus estiver em você, você não vai conseguir ser um crente meia boca, você vai viver sempre buscando a Deus. Irmãos, a santidade de um homem, não se iluda. Ele falou comigo assim, eu nunca vou esquecer disso esse dia. Ele falou assim para mim, depois ele vai assistir o culto, mas a história dele serve para abençoar muita gente. Ele participa de uma igreja que os caras podem beber, pode continuar, porque eu estou em Jesus, a graça é suficiente. Irmãos, aonde que a graça se tornou um cartão de crédito que você pode pecar e fazer o que você quiser da sua vida? Se fosse assim, Cristo não tinha morrido. Se fosse assim, os apóstolos não tinham morrido.
Jesus está falando: Pedro, nós vamos ter que começar pelo sacrifício. Não dá para você ficar voltando a pescar, voltando, agora você vai ter que morrer de uma vez por todas. Vamos começar com o cordeiro, porque o cordeiro você morre, como eu comecei. O evangelho não é um lugar de você ganhar a vida, o evangelho é de você perder a vida. O evangelho não é um lugar que você vai falar: Deus, eu ganhei tantas coisas do Senhor. O evangelho é um lugar que você vai falar: eu perdi muitas coisas por causa do Senhor. Deus não vai ficar deslumbrado com o que você fez por causa dele, mas Ele vai ficar agradecido por aquilo que você abriu mão por causa dele. Jesus está falando para Pedro: se você não entender o sacrifício, você não pode cuidar das ovelhas. Porque então você vai querer que as ovelhas se sacrifiquem, e as ovelhas têm que ter cuidado. O sacrifício é você. O sacrifício começa em você, porque começou em mim. Lembre da Bíblia, irmãos. Eu sei que não é legal pregar uma palavra dessa. Você veio aqui pensando que eu ia falar que Jesus ia te abençoar, te dar um carro novo, uma casinha nova. Não, irmãos. O que Deus quer te dar? Casa nova? Nós vamos ser arrebatados. Eu queria até pedir aqui a alguém que está aqui nessa igreja, por favor, caso houver o arrebatamento, assuma a missão social, por favor. Continue levando comida para os pobres. Né, pastor Felipe? Quando Jesus voltar, você vai ficar feliz, pastor? Eu não vou ficar não, eu vou subir. Está esperto. Aí eu vou para o céu. O irmão falou assim para mim: não, mas Jesus está quase voltando. Eu falei: nos próximos dias. Eu falei: nós tem mais um tempinho aí de dinheiro, depois ele vai voltar. O cenário diz tudo isso. Aí ele falou: mas é bom que nós vai subir. Eu falei: nós não, tira o nós. Eu vou. Você eu já tenho dúvida. Ele falou: como assim? Eu falei: porque a Bíblia diz que os adultos não herdarão o reino dos céus. Agora você está achando o fato de você levantar uma mão na igreja, receber uma carteirinha de membro, vai levar você para o céu? Os caras pensam, pastor Nike, e recebe um título de pastor, agora tem uma liberdade para fazer o que quiser. Eu sou obreiro, apesar que tem uns que não é nem obreiro, é cobreiro. Não é obreiro, é cobreiro, come tudo. Jesus está vindo, irmãos, até nós. Jesus não está importando se você está buscando Ele, se sua fé está forte, está fraca. Porque Jesus vem até o cansado, Ele vem até o abatido. Jesus não julga a gente pelo estado que a gente está. Se você pecou ontem à noite, Jesus chega em você e fala assim: vamos continuar? Vamos? Eu imagino Pedro querendo dar justificativa: Jesus, o Senhor sabe, eu te neguei porque naquela hora que eu dei a espadada, eu estava cheio de força, mas aí o Senhor parou, eu perdi o ânimo. E servir o Senhor é difícil demais, porque eu quero ir na porrada, o Senhor está mandando eu ser calmo. Então eu vou continuar pescando, porque às vezes a gente é assim. A gente quer encontrar justificativo para justificar o nosso erro, a nossa decepção. E Jesus está falando: eu não quero falar sobre os seus erros, eu quero falar sobre o amor, sobre o perdão. Você me ama? Você me ama, Pedro? Pedro não aguenta mais responder. Ele falou: o Senhor sabe, vamos acabar com esse assunto. E Jesus falou: se você me ama, então eu vou te dar a maior responsabilidade. Jesus está falando: eu vou te dar uma missão agora. Sabe por que muitos de nós estamos perdidos? Porque nós não temos uma missão para cumprir. Tem muitos homens aqui que a única missão que ele tem é juntar dinheiro para pagar a conta. Por isso que você é escravo. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Pega no seu espírito. A consequência do pecado para o homem, sabe qual foi? O suor do rosto, está ligado ao trabalho, a recompensa. Por isso tem um monte de homem que é escravo, porque vive o fruto do pecado. O fruto do pecado, sabe qual que é, Igor? Um monte de serviço. É viver pela necessidade. É viver para prover. A vida dele é acordar, ir para o trabalho, voltar, dar uma voltinha, sentar no sofá, comer. Mesma vida, a vida inteira. Sábado, dá para dar uma voltinha. O inverno está acabando, e quando chega o verão muda um pouco a rotina, mas a vida é a mesma coisa. Porque não tem uma missão, não tem um propósito. Pedro estava desse jeito, por isso que ele voltou a pescar. Ele tinha voltado para a rotina dele. E Jesus falou:
eu não quero que você viva a sua rotina, eu quero que você viva os meus planos. E nos meus planos são maiores que os seus. O seu, você só é um pescador de peixe. No meu, você é um pescador de almas. No seu, você só está preocupado em pegar uns peixinhos para vender. No meu, você vai alimentar milhares de pessoas. Irmão, se você descobrisse os planos que Deus tem a seu respeito, você mudava de vida. Se amanhã você acordava, mas eu sei que você precisa ir numa palestra de coach. Eu sei que você precisa pagar 280 euros para ir lá para os caras te ensinar. Aí dura 3 dias. Você precisa encontrar um significado. Por que você está aqui em Portugal? Tem gente que está aqui só atrapalhando, irmãos. Tem gente que não prospera aqui, não serve aqui, só reclama, dá mau testemunho. Irmão, você tem que ir embora daqui, pelo amor de Deus. Faz um favor para nós, que brasileiro, vai embora de Portugal. Você é um estrago para a comunidade brasileira. Não, pastor, eu estou tentando. Irmão, você está mais de 5 anos aqui nesse lugar. Você não avançou, é hora de você parar para ver se você está fazendo a coisa certa. Nem os portugueses, o Fernando está aqui, os irmãos sabem, nem os portugueses aguentam mais os brasileiros aqui. É ou não é verdade? E fala que é, que senão pega o seu. O cara só serve para falar de xenofobia. Você já sofreu xenofobia? Não sei o que é o nome desse trem. Não, nunca sofri isso não, eu nem sei o que é isso. É isso aí, xenofobia, eu nem sei o nome, porque eu não sofro. Um dia um português foi me oprimir e falou assim: nós roubou o ouro de vocês tudo. Eu falei: mas vocês deu um espelho para nós. Nós descobrimos a nossa beleza. Pode ficar com o ouro, nós não gostamos de ouro não. O negócio nosso é a nossa vaidade, o negócio é do espelho. No fundo eu falei: vou tomar tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, o que o senhor acha? Eu entrei no Uber ontem com meu filho, com o Luca. O Uber perguntou para mim: o que o senhor acha de Portugal? Eu falei: aqui eu tenho até desconfiança que aqui é o céu. Às vezes eu fico pensando: será que eu já estou no céu ou não estou no céu? Esse país é maravilhoso, as praias são lindas. Ele falou: a água é gelada. Eu falei: você acha? Eu não acho não. Eu não entro, né? Então está tudo em ordem. Está difícil, né? Dinheiro está difícil. Está difícil? Comigo não está não. Dei até gorjeta para ele no final. Aí ele falou: o senhor é sempre otimista assim? Eu falei: não, otimista eu já larguei de você tem muito tempo. Eu me tornei obediente. Só é otimista quem não é obediente. Eu não estou vivendo mais pelo que eu sei fazer, eu estou vivendo pela palavra que Deus me dá. E eu posso pescar a noite inteira e não pegar nada. Quando Ele fala que eu vou pescar, eu só jogo a rede e os peixes vêm. Sabe por que não está acontecendo, irmão? Porque você está na sua força. Aí não vai. Pastor Nai já contou o testemunho aqui, juntou dinheiro, brigava com a Amanda, não dava gorjeta, guardava até o dízimo para juntar dinheiro para comprar uma casa. Nunca comprou. Fez campanha, não é pastor Nai? E era pastor, os irmãos tudo comprando casa. E ele: ô Jesus, o irmão, ora pela minha casa. O pastor Nai miserável, tinha que ser minha. Começou a obedecer a Deus, Deus deu a casa. O segredo, irmãos, está em obedecer. Para de ser bobo. Você está morrendo para lutar e Deus está falando: só obedece. Só obedece. Só obedece. É uma palavra. É uma palavra, as coisas acontecem. Mas eu sei por que você não acredita nisso. Porque a maioria das pessoas crentes tem uma linguagem. E a maioria dos crentes que eu conheço, eles falam assim: eu tenho a palavra de Deus. E eu pergunto: será que esse é o mesmo Deus que o meu? Porque quando Deus diz para uma terra sem forma e vazia: haja luz, ouve. A palavra de Deus não demora para criar forma. A palavra de Deus só não ganha forma quando ela não é condizente com o caráter e com uma vida correta.
Você pode ter uma galeria de profecias. Eu tinha, irmãos, um caderninho de profecia. Tudo que o povo, e eu cobrava a Deus. Eu ia orar, pastor William, falava: Jesus, eu recebi uma palavra, que eu ia ser isso. Eu quero saber quando vai cumprir a palavra. E eu imagino Deus do outro lado falando: eu que estou doido para saber quando você vai se tornar essa palavra. Fala para o seu irmão assim: não adianta ter a palavra, você precisa lançar a rede. Tem gente que tem a palavra, mas está dentro do barco, está impressionado. Ai, Jesus, o Senhor é tão lindo. Joga a rede. Joga a rede. Agora eu termino aqui dizendo: sabe por que Jesus deixou? Por que Jesus deixou Pedro fazer uma grande pesca? Você já pensou nisso? A maior pescaria de Pedro, pastor Nai, foi a última. Aí eu olho para o Senhor, eu fico imaginando, Deus tem umas coisas, né? Deus dá uma casa linda, com piscina, que eu estou preocupado com o meu verão desse ano, que corre sério risco de estar comprometido. Júnior, filho, se levanta. Aí deixa eu te falar um negócio, aí Deus dá uma casa para o cara, que beneficia todos nós. Aí Deus fala para ele largar a casa e morar no apartamento. Não, Deus não faz isso. Deus dá um carro para o cara e depois fala: dá o carro. Vamos para a Bíblia. Deus manda pedir um filho, aí depois fala: toma o filho, me dá o filho. Sabe por que Deus deixou Pedro pescar? Porque Deus não chama ninguém que não tem nada para entregar. Deus está falando: Pedro, você vai pescar. Você quer saber algo do reino de Deus? Você quer saber, pastor Nai, se Deus está levando o senhor? Você pode ter certeza que está, porque o senhor tem coisa para largar. Agora tem cara que não tem nada. O cara fala assim: eu tentei ser médico, não deu certo. Tentei ser empresário, não deu certo. Tentei ser isso, aí eu virei pastor. Satanás. Irmão, se eu não fosse pastor, meu Deus. Eu falei para o Júnior esse dia, eu fui numa reunião, eu falei para o Júnior, o cara querendo ser um 7-1 com nós. Eu falei: Júnior do céu, se eu não fosse crente, eu tinha tomado o dinheiro desse cara tudo aqui. Ele tinha saído, ele tinha dado até o poste dele que ele estava. O Júnior falou: tem até medo do senhor, pastor. Eu falei: rapaz, um cara bobo desse está andando de poste, nós inteligentes desse jeito. Não, está errado. Deixa eu terminar dizendo um negócio para você. Deus vai pedir você coisas. Irmãos, o dia que nós tínhamos uma vida certinha, eu falei para a Vanessa agora que eu vou pagar um salário para ela. Esse ano eu vou pagar um salário para ela. Ela se dedica a cuidar dos meus filhos, eu vou pagar para ela mais do que ela ganhava na fisioterapia. Todo mês ela vai ter. Sabe por que eu vou dar? Porque ela escolheu, ela perdeu algo para viver o extraordinário de Deus. Tem gente que fala assim: o que você está perdendo, irmãos? Tem gente que não perde nem o sono para orar. Seu crente sem vergonha. Mulheres, vou te dar um segredo: case com um homem que está perdendo a vida para Jesus. Você pode ter certeza que você não vai perder ele para outra mulher. Pedro pescou os peixes, Jesus falou: larga. Irmãos, a Bíblia não fala da história dos peixes. Você acha que alguém queria peixe depois que estava vendo Jesus? Sabe por que você está louco pelas coisas da terra? Porque você não viu Jesus ainda. Irmãos, eu tenho até medo, que é perigoso o poste chegar num dia, Deus mandar ofertar no outro, e vai do mesmo jeito. Sabe por que nada mais me satisfaz, meu filho? Eu vi os olhos de um homem que me encontrou na rua. Esse homem mudou minha vida. O que eu quero com coisa dessa terra? O que eu quero com igreja grande? Irmão, eu estou louquinho para me ouvir um barulho assim, ó. Ele voltando, eu falo: acabou. Eu esqueci minha Bíblia esses dias, fiquei 2 dias depressivo por causa da Bíblia. Eu falei: cadê minha Bíblia? Aí Jesus falou para mim: não vai ter como levar a Bíblia para o céu. Aí eu falei: mas não vai ler a Bíblia não. Eu estava igual o Jonas, pastor, eu chorando por causa de uma árvore, eu estava chorando por causa da minha Bíblia. Não, minha Bíblia, que saudade dela. O pastor Luiz já estava quase indo para Lisboa buscar minha Bíblia. Aí Jesus falou para mim: nem a sua Bíblia você vai levar.
Você está doido, hoje Jesus me prospera. Tem gente que vem na igreja, a única coisa que ele pede é para Deus pagar as dívidas dele, irmão. Deixa eu te contar, o seu Deus é as suas despesas. O seu Deus é o seu trabalho, porque onde está o seu coração tem o seu tesouro. Se você só fala de trabalho, se você só fala de dinheiro, deixa eu te falar, está aí. Larga as coisas, vá para Jesus. Vai receber o perdão, vai receber dele uma missão. Eu termino aqui dizendo, um dia um homem me disse, como que Deus chamou um cara tão doido igual você? Eu falei, porque um cara normal igual você não respondeu. Se Deus chamasse você e você obedecesse, Deus não tinha que tomar medida drástica em chamar eu. Tem um monte de cara melhor do que eu, mais habilitado do que eu, mas não posiciona. Aí Deus fala, vou chamar um doido que acredita. Tem gente vivendo o que era para você viver. Sabe por quê? Porque o outro acredita, você não acredita. Eu acho bom, eu termino aqui, João escrevendo, ele falou, o discípulo a quem Jesus amava. João tinha uma visão dele mesmo que era surreal. João sabia, eu sou amado, ninguém é mais amado que eu. Irmão, Jesus nunca falou que amava mais João. A única vez que aparece a expressão discípulo mais amado foi João escrevendo sobre ele mesmo. Mas João tinha uma autovisão de quem Deus era para ele e de quem ele era para Deus. Estava resolvido. Agora muitos aqui ainda têm uma visão de coitadinho. Ai Deus, você sabe, né? Eu sou um pecador, por isso que é esse pecador miserável. Começa a se olhar e fala, cara, o mestre está lá, ó. É o mestre, é o mestre. Vocês não estão reconhecendo ele, mas eu reconheço ele. É o mestre. E os peixes? Os peixes eu não estou nem aí, mas a roupa eu vou vestir. Por que Pedro não pulou pelado e foi até Jesus pelado? Porque para chegar perto de Jesus não pode ser de qualquer jeito. Você pode até chegar de qualquer jeito, mas você não vai ficar de qualquer jeito perto de Jesus. Sabe qual que é a prova que você está indo para o céu? Deixa eu te perguntar, há um ano atrás, você era mais crente do que hoje? Porque se era, você tem um problema, você vai ter que ajustar isso. Porque no cristianismo não é uma caminhada decrescente, é uma caminhada crescente. Você precisa ser melhor todos os dias. Amém? Eu fico brincando com o pastor Nai do Dânio, que esse menino é um perigo. Porque eu vi esse menino fazer assim, ó, decolar. Eu vi ele começar a pegar a Bíblia, eu vi ele começar a orar, eu vi ele... Aí eu olho para a vida dele, eu olho para o Luiz, eu falo, deixou até um discípulo aqui. Hoje ele estava orando, eu não sabia se era o Luiz, se era o Dani, se era mistura. Aí uns meninos novos, esse menino aqui, irmãos, pulou num ônibus ontem e foi lá em Lisboa. Sabe para quê? Para avisar um pai de uma menina que ele está começando a relacionar com ela. Aí a nossa geração é tão assustada, o pai da menina assustou, porque não está acostumado a encontrar uns homens desse jeito. Eu queria avisar para o senhor sobre posicionamento. Eu vim aqui para falar que eu vou conhecer a filha do senhor. Não vim aqui pedir para beijar a sua filha, não vim aqui falar que eu estou beijando ela. Eu vim aqui falar que eu vou conhecer ela, tá bom? Aí o povo, rapaz, o que é isso? Eu nunca vi isso. Eu falei, não, é porque nós é uns crentes meio xiita. E é sobre isso, irmãos. Larga os peixes. Larga os peixes. Amém? Fique em pé. Pergunta o seu irmão aí. Fala, você está desapontado? Você está com a rede vazia? Pergunta a ele, você está pelado? Fala, tem problema não. Agora pergunta a ele assim, você está com Jesus? Porque, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu brinco de estar pelado, não tem pecado aqui que Deus não conheça. Não tem pecado aqui que Deus não conheça. E Deus não tem problema com o pecado, porque para o pecado Ele tem perdão. Deus tem problema com a religião, que continua pecando, achando que está fazendo as coisas certas. Eu prometi para Jesus que eu não ia mandar mais ninguém embora. Eu comecei a falar que Deus ia levar embora. Todo domingo vai gente embora da igreja. Se eu fizer um culto para abençoar os irmãos que estão indo embora, todo domingo, nós temos que virar sócio da Latam.
Mas Deus não me chamou para me encher a igreja de gente. Deus me chamou para ser profeta, e eu vou continuar sendo profeta. Só que eu sei de uma coisa, irmãos: o mundo vai pescar a noite inteira e não vai pegar nada. O mundo vai correr, e nós vamos estar talvez até desiludidos, mas a gente conhece a voz. A gente não está vendo direito não, mas a voz a gente conhece. Ele vai falar: lança a rede, lança a rede. Deixa eu dar uma palavra para você. Sabe o que o mundo está correndo atrás? Você vai pegar e vai largar para lá. Você fala: não quero não. É sobre isso. É sobre isso. Amém? Coloca a mão no seu coração. Ore por você mesmo nessa manhã. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te... Senhor, nessa manhã, nos ajude, Jesus. Nessa manhã nos fortaleça. Nessa manhã, que nós possamos entender essa palavra no Espírito. Que as nossas decepções nos levem até você. Que nós venhamos entender que o sacrifício começa primeiro do que o cuidado. O Senhor morreu por nós, para que nós viéssemos ter uma vida, por sermos ovelhas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, eu oro por aqueles irmãos que estão passando dificuldade. Eu sei que a dificuldade foi o Senhor que enviou, não foi o diabo, foi o Senhor. Então ensina esse irmão a ouvir a tua voz, ensine ele a obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.